Bem-estar e movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá pessoal, o Bem-estar em Movimento de hoje fala sobre conexão corpo e mente. Faz pouquinho tempo que o poeta romano Juvenal eternizou a frase corpo são, mente sã. Só tem uns 2.500 anos, né? Mas nunca foi tão atual essa frase. E para bater esse papo, eu convidei uma pessoa que eu não vejo há muito tempo, mas considero um amigo, o ator, apresentador, compositor Heriberto Leão, que além de cuidar do corpo, que eu sei, ele tem essa preocupação com a mente e tem um lado espiritual muito bacana. Eri, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Márcio. Quanto tempo mesmo. Prazer estar te revendo nesse teu programa tão interessante, né? Porque eu acho que a gente tem que alimentar a nossa mente de temas interessantes, de conteúdos interessantes. Né? É como aquela cena do Matrix, que ele dá um download no Neo, né? O Morpheus, onde ele vai colocando um monte de informação, técnicas, habilidades. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as informações que a gente consome. Então, estando aqui contigo, eu sei que são informações e um conteúdo que sempre vai elevar a gente. Então, bem-vindo todos e todas para a gente elevar a nossa mente, o nosso espírito, o nosso corpo nesse programa do Márcio. Muito bacana, Eri. Tenho certeza que você vai trazer aqui muitas dicas, muitos insights para quem está assistindo e nos ouvindo. Márcio explica e descomplica. Bom, antes de começar esse papo com Eri, uma das dúvidas que sempre chega para mim é se suor significa emagrecer. Não, na verdade não. Se suor significasse emagrecer, bastaria entrar numa sauna, transpirar bastante que você teria emagrecido. A verdade é que o suor você está desidratando. Ele não pode ser um parâmetro de queima de gordura ou não. Isso tem muitas variáveis. Às vezes você está fazendo um treino num lugar muito úmido, muito quente, e você perde mais líquido. Então, você não pode usar o suor como um parâmetro de queima de gordura. Importante você se hidratar durante a atividade física e manter essa atividade dentro do seu limite para que ela seja saudável. Bom, falando em saudável, começar esse papo com um cara mega saudável. Eri, eu sempre trago, né, a questão da atividade física. As pessoas olham para mim e falam, pô, o Atala é atividade física. E eu sempre gosto de dizer que a atividade física ela vai muito além do nosso corpo físico, né? Das melhoras metabólicas, enfim, de composição corporal. Ela tem um poder enorme na nossa capacidade cognitiva, na nossa capacidade emocional. E eu sei que você é um cara com uma preocupação muito grande em relação a esse aspecto da mente. Como que você faz essa conexão da atividade física e da mente? Bom, em primeiro lugar, eu sempre me interessei pelas civilizações antigas, né? E as civilizações antigas, principalmente o Egito, sempre se preocuparam em entender a glândula pineal, né? A glândula pineal ela é a gerente do nosso sistema límbico. Ela produz hormônios que são muito importantes para a gente. Quando a gente está se exercitando, né, há uma produção de hormônios muito importantes, né, como a endorfina, a adrenalina em alguns casos também, né, quando você está em competição, quando você está querendo ultrapassar os seus limites. E também, ao mesmo tempo, né, quando você medita, você também produz outros hormônios pela sua glândula pineal. E eu não sei se você sabe, mas o olho de Horus, que é aquela figura muito conhecida, né, do Antigo Egito, muita gente tem tatuado, inclusive, o olho de Horus, é a glândula pineal. Se você fizer um corte no teu cérebro assim, e você pegar uma foto do teu cérebro, nesse ângulo aqui, é exatamente o olho de Horus e a pineal. Eles são muito, enfim, eles são muito iguais? Não, eles são a mesma coisa. E aí, nesses meus estudos, que também envolvem alquimia medieval e etc., eu cheguei a uma conclusão empírica, né, de que realmente os exercícios físicos
junto com meditação, junto com teus estudos, junto com a tua malhação mental do que você consome, como eu estava dizendo no início do teu programa, de informação e conteúdo, essa junção do corpo e mente, ela faz com que nós possamos atingir a grande obra dos alquimistas. É tudo simbólico, né? São licenças poéticas, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque hoje tudo que é dito é traduzido de uma forma muito, muito crua, e não é assim que a poesia, a filosofia, a arte funcionam. Então, o homem vitruviano, que é aquela figura de Leonardo da Vinci, que seria a perfeição da beleza, do físico, da mente, da criação divina, ao meu ver, ele é atingido, o homem e a mulher vitruvianos, através dessa junção do corpo e mente. Isso tudo é corroborado com as civilizações antigas e com a nossa civilização atual. Eu acho que só falta para a gente tirar um pouco a vaidade excessiva do culto ao corpo e juntar com o culto à mente, as informações que são realmente válidas. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Por que será que a filosofia que nasce na Grécia, e principalmente com Sócrates, que é o grande pai da filosofia, por que ele caminhava junto com os seus discípulos, estudantes, e estabeleciam diálogos filosóficos? Por que andando? Então, e aí isso é bem interessante, né, Eri? Hoje, quando a gente tem acesso a esses estudos todos, você vê como que o movimento ele tem uma cascata de reações, principalmente no nosso cérebro, a ponto de ter o Andy Suzuki, por exemplo, que é uma referência que eu uso da neurociência, que diz que se a gente tivesse que escolher um órgão só no corpo humano como mais beneficiado do movimento, seria o cérebro, né? Você começa a produzir novos neurônios, você melhora o seu estado de alerta, você produz, você melhora a sua memória, sua aprendizagem. Então você tem uma série de coisas. Aí você traz o Sócrates, né? Não é à toa que ele caminhando, ele vai conversando e passando e aprendendo. Hoje, quando você vai, por exemplo, na Finlândia, que é considerado aí o sistema de educação mais eficiente do mundo, a aula é toda em movimento, né? Eles aboliram a carteira, então você tem todo um conceito do movimento, trazendo isso para um benefício da mente. E você tocou num ponto que eu gosto muito, Eri. Você falou assim, talvez tirar um pouco do peso, entre aspas, da atividade física só em cima do físico, da estética, né? É muito pouco falado isso que você comentou aqui, desses benefícios da atividade física para as outras áreas da nossa vida, né? E hoje, e aí é um gancho para uma pergunta, você falou, a gente é bombardeado por informações o tempo inteiro e a gente tem que filtrar isso. Então, eu já vi alguns estudos dizendo que uma criança de 10 anos tem mais informação do que meu avô, né, ao final da vida. O respirar, né? O você filtrar. Que tipo de técnica que você usa? Como que você trabalha essa coisa sabe, voltar para o seu centro, não deixar ser bombardeado por tanta informação, por tanto estresse? Como que você faz esse trabalho? Eu busco ser uma seta dos tempos modernos. Eu tenho um período do dia que eu realmente me desconecto dessas informações coletivas, né? Seja Twitter, seja Instagram, enfim, todas essas redes sociais e também notícias de jornal e etc., de jornais, etc. E eu escolho ou músicas que vão me alimentar durante meus treinos, seja treino na academia ou outdoor, né, correndo, bicicleta, etc. Que músicas que eu escolho para praticar as minhas atividades físicas, sobre o que elas estão falando, qual que é a frequência dessas músicas, entendeu? Qual é a motivação que elas vão me trazer. E também eu tenho consumido muito podcasts filosóficos. Queria até falar sobre uma escola de filosofia que chama Nova Acrópole, que tem podcasts maravilhosos, e que você pode, por exemplo, aprender em 1 hora de treino, como se fosse uma sala de aula com um grande mestre. Uhum. E você pode aprender desde da história da filosofia, a livros como o Tao Te Ching, do Lao Tse,
a livros de alquimia, e aí não tem mais a gente não pode ter mais essa visão limitada, né, de que a alquimia ou antigos conhecimentos é misticismo, porque não é misticismo, entendeu? Realmente você colocar na tua mente informações extremamente valiosas de grandes homens e grandes tradições que já passaram pela Terra. Porque hoje todo mundo sabe de tudo. Então você pega qualquer pessoa que é formador de opinião e você coloca nela uma responsabilidade muito grande que, de repente, essa pessoa nem tem todo esse conhecimento. Agora, com certeza, um Lao Tse, com certeza, um Sócrates, esses grandes homens, sim, eles têm. E existem professores que você pode treinar, que você pode caminhar, correr, aprendendo isso. E a respiração, Isso. ela vem de acordo com o que você está recebendo. E você pode não estar ouvindo nada também. E você está só ouvindo a natureza ao redor. Agora, se você está numa academia, você vai ouvir alguma coisa, ou alguém conversando, ou o som da própria academia. Aí eu acho importante você se fechar e você escolher, desde uma música clássica, qualquer coisa, para você poder saber que cada movimento seu, o teu músculo está sendo utilizado. Você ter consciência do que você está fazendo. E não fazer de uma forma aleatória, apenas para ficar com o resultado. Eu estou fazendo aqui, mas estou pensando em outras milhões de coisas. Se você pensa em você, a tua respiração entra automaticamente em uma harmonia com o exercício que você está praticando. E você acaba mudando a sua percepção também. Quando a gente está fazendo exercício, a nossa pineal está trabalhando e, como gerente do nosso sistema límbico, ela é responsável pela maneira como a gente percebe o mundo. Então, você pode ter uma experiência espiritual e mística, inclusive, fazendo exercício. Eu adoro o jejum intermitente, né? Algumas vezes por semana. Mas vamos lá, né? Consulte o seu médico, porque não é todo mundo que pode fazer. Tem que ter certos cuidados. Eu não estou aqui, eu não sou especialista, né? Meus cachorros estão aqui latindo. Aqui Ótimo. tem... Isso é terapia para mim. Cachorro é terapia. A gente estava falando Pô, eu ia te total. perguntar isso, né? Se você tem algum momento, não atrelado à atividade física, mas que você medita ou que você desliga inteiro. E aí você falou dos cachorros, por isso que eu trouxe isso, né? Eu tenho minha meia hora por dia que eu tenho que ir para os meus cachorros. Eu converso, eu fico, eu sento com eles. É uma loucura, assim, porque quem olha fala assim, esse cara tá meio louco. Mas você, ao mesmo tempo que você desliga, sua respiração, você tem um momento ali que você sai recarregado para o dia, você sai diferente para o dia. Os dias que eu não faço isso são dias, eu não vou dizer, mas são dias que eu não saio tão preparado, vamos dizer assim. Aquilo me faz um bem danado, é um ritual. Eu digo que é a minha meditação, é meu jeito de meditar, sabe? Você tem algum ritual de meditação, alguma coisa que você goste de fazer? Olha, eu sou um geminiano, então eu vou mudando. Os meus rituais, eles não são os mesmos. Eu tenho também essa relação com os meus cachorros, eles me fazem muito bem. Também tenho com as plantas aqui de casa, e plantas e árvores. Quando eu vou para o Jardim Botânico, eu vou fazer exercícios, sei lá, fazer uma trilha na Pedra da Gávea, entende? Aí você estabelece essa relação, mas essa integração com a natureza, né? Com o reino animal e com o reino vegetal, eu acho ela essencial. E eu acho que a gente tem, enquanto civilização, a gente se desconectou da natureza, né? E eu penso que tudo que a gente está vivendo nesse Brave New World que a gente está vivendo agora, esse admirável mundo novo, quase uma sociedade distópica já prevista pelos romances antigos, né? Desde 1984 ao próprio admirável mundo novo, eu acho que a única maneira da gente ficar imune a isso tudo é a gente se conectar com a natureza, de verdade. Então, o meu ritual de meditação, meus rituais são sempre ligados a essa reconexão, a essa conexão com a natureza, com certeza. Bacana aí. Agora você, pô, por conta da profissão, muitas vezes tem que passar por uma transformação de físico, né? Seja uma caracterização no rosto, mas imagino que você já deva ter que ter
passado por alguma experiência de transformar o seu corpo fisicamente para encarnar algum personagem. Como que se lida com essas transformações, né? Porque deve rolar um conflito de mente, né? Porque você meio que está encarnando uma pessoa que não é você, é um personagem. Como que funciona isso, Eri? É realmente muito interessante, porque eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu fiz um personagem chamado Tomé numa novela chamada Cabocla, né, que foi uma novela muito especial na minha vida, do Benedito Rui Barbosa. E toda a minha alimentação durante a novela foi a alimentação que o meu personagem teria. Aham. Eu comia exatamente como ele comeria, morando naquela fazenda e sendo o peão que ele era na lida todo dia. Então, eu me lembro que eu comia macarrão com feijão junto, muita carne, né, porque tinha muita boiada e etc. E isso interfere totalmente na construção da personagem, porque ela nasce de verdade, ela nasce né, no seu físico mesmo. E isso me ajudou bastante. E tem personagens que por exemplo, eu estava até falando do jejum intermitente, Aham. que te coloca num outro estado de percepção também. Eu fiz um personagem que ele era um predador, assim, Ilha de Ferro, uma série da Globoplay. E ele era o presidente do que seria a Petrobras, e ele queria vender a Petrobras, enfim, ele queria ganhar dinheiro, ele era um cara muito predador, bolsa de valores e tal. E toda a série eu fiz em jejum. Eu chegava em jejum e ficava sem comer. Eu comia só depois, quando eu acabava de gravar. Porque eu ficava muito aguçado, como se eu fosse um caçador. Porque nós fazíamos jejum para caçar antigamente, porque a gente não tinha comida tão facilmente como a gente Exato. tem agora. Então, né, o olfato, a audição e esse predador, ele surgiu também disso, né? E tem personagens que eu não fiz isso também, entende? Mas eu mudei o corpo. Aí fiz, por exemplo, Etamundo Bom, que era um malandro paulista e tal, etc. Eu falei, pô, ele é dos anos 40, pô, não tinha malhação nessa época, o máximo que ele fazia era lutar, né? Então eu fazia só um boxezinho e tal, mas eu não treinava, porque eu gosto de academia, eu gosto de fazer musculação leve, mas eu gosto. E aí o teu corpo vai se adaptando àquilo, né? Porque senão fica desconectado. E tem personagens que eu tive que engordar também, né? Que eu tive que ter uma alimentação também não tão saudável. É o preço que se paga também, né? Mas depois você corre atrás. E E eu estou me preparando agora também, enfim, fisicamente para um próximo personagem. E é muito prazeroso essa preparação, porque você tem uma motivação extra, além, né, do que a gente já deveria ter. Nesse caso também é um personagem que ele teria uma vida saudável. Então é bacana quando isso acontece. como que isso mexe com a cabeça? Porque você está vivendo meio que uma pessoa, né, mesmo que por um tempo dentro da sua vida, está entrando características de uma personagem que não é exatamente aquilo que você é, né? Isso influencia na sua mente? Sua saúde mental? Influencia, você tem que ter um filtro, né? Você tem que filtrar muito, não levar para casa mesmo, deixar o personagem ali, mas o processo de aprendizagem com todos os personagens é riquíssimo, né? O ator, ele vive muitas vidas em uma vida só, por isso que eu sempre digo aos meus colegas e amigos atores, nós temos uma responsabilidade muito grande, nós temos a obrigação de sermos um farol para a nossa sociedade, porque como nós vivemos muitas vidas em uma, então nós temos muito aprendizado, né? Então você adquire muitas habilidades de personagens e também você aprende com os defeitos desses personagens também, entendeu? Porque toda a trajetória desses personagens tem consequências, né? As coisas boas e as coisas ruins. Porque nada existe na vida sem causa. Se existiu um efeito é porque veio uma causa antes, entendeu? Então tudo é interligado. Então a gente tem que estar muito atento a isso, porque nós somos totalmente responsáveis pelas nossas vidas, né? Pelas nossas escolhas. Muito bacana isso. Desafio do ouvinte. Antes de continuar esse papo com o Eri,
o desafio do nosso ouvinte. Um rapaz de 12 anos diz que não gosta de esporte nenhum, não tem muito prazer, ele não quer que revele o nome dele, ele não tem muito prazer tentando fazer esporte, ele sente vergonha, ele tem medo de errar, e virar piada dos amigos. E ele pede um conselho para mim. Bom, vou dar aqui o meu conselho, que tente praticar vários esportes, vá experimentando muitos, para ver se você tem mais afinidade em um e outro. Quando você estiver junto com os amigos, não se preocupe com a performance, tente se divertir, não leve tanto para o lado competição. Mas uma coisa aqui que eu quero deixar como desafio para essa moçada aí nova, e aí tem um dado que não é muito bacana: o Brasil é o país onde tem o maior número de adolescentes sedentários no mundo, né? Bateu 83%. Procure uma atividade, experimente várias nesses próximos 15, 20 dias, nem que seja 15, 20 minutos por dia, só para ver se você encontra algum tipo de prazer em alguma delas, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida emocional, social e física. Então, experimente, tente, e aí eu vou pegar esse gancho dessa pergunta com o Eri. O Eri é pai, e eu tenho certeza que as atitudes dele, que os exemplos, que o incentivo dele faz toda a diferença, né, no estilo de vida que o filho vai levar. E aí o pai tem uma importância muito grande, né, Eri? Muito, muito. Os filhos, eles são esponjas, né? Então, eles observam e escutam tudo que a gente faz e fala. Tudo. Então, a partir do momento em que eu tenho uma atividade constante, eu estou sempre buscando, né, estar em movimento. Afinal de contas, o universo está em movimento, a natureza está em movimento. Então, não estar em movimento é estar desconectado da lei que tudo rege, da força da vida, da força do universo, da força da Terra. Então, se você quer que a força esteja com você, como um Jedi falando de Guerra nas Estrelas, você precisa estar em movimento como a própria força, que ela está em movimento constante, porque ela é o universo. Ela é o Big Bang que explodiu e que criou isso tudo. Então, primeiro, o exemplo, e segundo, os heróis que você traz para dentro de casa. Então, o grande herói aqui de casa é o Bruce Lee. E o Bruce Lee diz o seguinte: o teu maior oponente é você mesmo. Você não tem que se preocupar com quem você está lutando, mas sim com você. Dê o melhor de você mesmo, entendeu? E não ficar olhando para trás para ver se o cara que está correndo atrás de você vai te alcançar, olhando lá para frente porque o cara está na sua frente. Você vai no seu tempo, na sua evolução, e lutando contra você mesmo, lutando contra essa preguiça de você não querer fazer exercício, essa acomodação porque você não descobriu o prazer do exercício físico, mas você vai descobrir, como você disse, Márcio, começa com 10, 15 minutos, você já vai começar a produzir os hormônios necessários para você sentir um grande prazer e você não vai mais conseguir parar, então tem que começar, tem que começar. E você sente, você já se pegou, por exemplo, vendo seus filhos tendo alguma prática, seja física, seja de meditação, copiando você? Total. Eu gosto de fazer prancha, né? Prancha ou ponte, enfim. E aí o meu filho pequenininho, ele me vê na hora, ele faz igual. Ou meditando, né, com as pernas cruzadas. Meu filho mais velho, ele faz isso, né, no tempo dele, porque ele me vê fazendo tanto que ele faz. Eles são essa esponja mesmo, né? Agora, se você não tem um exemplo dentro de casa, por exemplo, o meu pai era um cara muito ativo, mas ele não era muito fã de exercícios físicos, não. Aliás, a geração, né, dos meus pais nasceram em 1944, é uma outra geração também. Mas eu consegui também, independente do exemplo do meu pai nesse lugar, eu consegui criar, eu e o meu irmão, uma grande paixão por exercícios físicos, porque a minha mãe nos levava para fazer judô, para fazer atletismo. Então, eu acho que é uma conjunção de fatores que te levam, mas
mesmo que tudo ao teu redor não te leve a fazer exercício físico, se você abrir a sua mente e você buscar na filosofia, você vai entender que é extremamente necessário. Não é nem necessário, é vital. É vital, né? Se a gente não estiver em movimento, a gente está desconectado da força criadora. E quem quer estar desconectado da força criadora? Será que é Deus a força criadora? Eu acho que é. Então, você quer estar conectado com Deus? Se movimente. Muito legal, Eri. E a gente caminhando para esse final, você tocou num ponto bacana das gerações, né? A geração dos nossos pais, por exemplo, era uma geração que tinha que se movimentar naturalmente, né? Muito menos carros, Sim, não tinha tantos elevadores, tantas escadas rolantes, não tinha controle sim. remoto, você tinha um movimento natural. A nossa geração já é uma geração que foi incentivada, que nem se falou. Então, sua mãe te levava, minha mãe me levava, a gente teve ali as aulas de educação física, de alguma maneira, pelo meio ambiente ou pelo exemplo dentro de casa, a gente foi tentando incorporar. E o fato é que a nossa geração, comparada com a geração dos nossos pais, é uma geração mais sedentária. E você é pai, né? E essa geração mais nova é uma geração totalmente conectada num ambiente muito confortável, né? Como que você projeta isso para a próxima geração, Eri? Olha, nós pais e mães, nós somos o último elo para essa nova geração não se perder no mundo virtual. Porque no mundo virtual você não se movimenta de verdade, você se movimenta virtualmente, e não é a mesma coisa. Então, é uma grande responsabilidade nossa manter essa sabedoria acesa e tomando muito cuidado para o objetivo final não ser a vaidade. A vaidade, você estar bonito, é uma consequência de uma busca da conexão verdadeira, porque senão a gente vai deixando de ser humano. A gente caçava nos primórdios da nossa espécie. Nós precisávamos caçar, a gente não tinha comida, um toque do iFood, entendeu? Ou de um fast food aqui do lado. Né? Me dá um açaí aqui, me dá aquilo. Não era assim. Você precisava caçar, você precisava se conectar com o espírito daquele animal que você ia caçar, para você pedir licença, para você entrar na floresta, para você entrar na savana, onde quer que seja, para você trazer o alimento. E todo mundo estava com fome, esperando aquele alimento chegar. Então, tinha uma outra importância, você agradecia aquele alimento, né? Então, eu acho que a gente tem que ser uma luz para essas gerações futuras, sempre lembrando que precisamos estar conectados, e não é no Wi-Fi, não, nesse Wi-Fi tecnológico. Esse já está todo mundo, isso não precisa ensinar, a gente tem que estar conectado no Wi-Fi verdadeiro e superior, que é a nossa natureza. Muito bacana. 3 dicas para levar para casa. Esse papo com você duraria horas. O pessoal não deixa aqui na rádio, então eu quero encerrar e queria que você falasse assim 3 dicas desse nosso papo de saúde da mente, saúde física, para quem nos ouviu. 3 dicas para que eles tenham um estilo de vida um pouco mais ativo e que isso seja também muito importante para a mente deles. Todo dia, ao acordar, agradeça por você estar vivo. Faça uma oração ao sol, do seu jeito. Peça proteção para começar o seu dia. Gostei. E se conecte. Gostei. E se conecte. A partir daí, você vai começar a perceber que as portas vão se abrindo. E aí você continua o seu dia sendo muito gentil, porque gentileza gera gentileza. Aí você vai começar a perceber que as pessoas vão começar a ser gentis com você também, porque já dizia o profeta, a gentileza que a gentileza gera gentileza. E botar na sua cabeça que agradeceu,
está sendo gentil, ou seja, está amando ao próximo como a si mesmo, né? Chamando esse amor para si, você vai entrar numa frequência muito interessante de rádio. E aí você coloca uma máxima, que é render-se nunca, retroceder jamais. Ou seja, a vida é uma batalha, é um fato. Então se blinda de gentileza, de amor, de conexão com a terra e vai à luta e se movimenta. Gratidão, gentileza e resiliência. Pô, gostei Pronto. Demais, Eri. Show de bola. Pô, mas você soube resumir. Eu vou até anotar essas 3 máximas aqui. Vamos lá. Como é que você disse? Gratidão, gentileza e resiliência. Gostei. Perfeito, é isso. Pô, É isso. Não podia ser melhor. Não só o programa, mas como esse combo que a gente deixa aqui, que eu espero que os ouvintes consigam, de alguma maneira, incorporar esse movimento, sejam gratos, sejam gentis, entendam que a vida é uma batalha mesmo, nada é de mão beijada e que a gente não pode desistir. Gostei demais, Eri. Obrigado mesmo. Foi muito bom esse papo. Valeu por você ser tão gentil e ceder esse tempo pra gente. Eu que agradeço. Eu estou terminando o nosso papo aqui, arrepiado, com uma energia muito boa. E essa é a grande revolução mesmo, é a gente influenciar e ser influenciado dentro dessa sintonia, dessa frequência poderosa da gratidão, da gentileza e da resiliência. Márcio, grande prazer, cara. É uma grande honra ser seu amigo, viu? Obrigadão, Eri. A recíproca é verdadeira. Gente, o Bem-Estar em Movimento de hoje fica por aqui. A gente contou com a produção da Joana Cafuri, do Bruno Teixeira, edição do Rafael Furugem e trabalhos técnicos da Priscila Gubiotti. Bem-Estar em Movimento fica aqui. Hoje foi um programa sensacional, épico com Eri. Obrigado de coração. Obrigado. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.